Eu queria falar um pouco nesta manhã sobre os juramentos na vida do crente, que parece uma coisa sem importância, mas nós vamos ver que não é bem assim. Tem muitos ensinamentos que o Senhor Jesus traz. Nós estamos seguindo ali a palavra no Sermão do Monte. Se Jesus deu importância para isso, eu creio que é importante, né? E mostra a diferença com que o Senhor vê algumas coisas em nós. Você vai perceber, à medida que eu for falando, como é diferente o olhar de Jesus sobre a realidade e o olhar do nosso século, da nossa cultura, do nosso tempo. E é importante a gente perceber essa diferença, porque a Bíblia diz que nós temos que ter a mente sempre impactada, renovada pela palavra do Senhor, para que a cultura do nosso tempo não domine a nossa maneira de pensar, porque há muitas diferenças, e nós muitas vezes não percebemos, e aqui nessa palavra nós vamos ver uma grande diferença entre a maneira do Senhor enxergar algumas coisas, e a maneira que muitas vezes nós, por influência da cultura, estamos enxergando. E o perjúrio, que é você jurar irresponsavelmente, jurar e mentir sobre o juramento, é uma coisa que nós não estamos acostumados a refletir acerca dessa coisa, mas é muito importante que você perceba isso. Nós estamos acostumados a ver filmes de tribunal, nós vemos as pessoas fazendo aqueles juramentos, né? Em alguns países o juramento é feito com a Bíblia, quando elas vão depor como testemunhas numa audiência, num processo, num julgamento, e vemos ali que muitas vezes, dependendo do sistema, o advogado pressiona a testemunha, e nós gostamos de ver aqueles filmes de tribunal, são filmes interessantes de ver, porque um aspecto desses filmes que nos chama a atenção é o momento em que o advogado questiona a testemunha, pressiona. É um sistema um pouco diferente do nosso, porque o sistema brasileiro é um pouco diferente, mas nesse sistema o advogado realiza um trabalho para levar a mostrar que a testemunha está mentindo, porque se ele provar que a testemunha está mentindo, ele destrói o testemunho em favor do seu cliente, e a testemunha não pode mentir, né? Se você pega, por exemplo, o sistema americano, que é um sistema ainda mais rígido que o brasileiro, no Brasil, por exemplo, aquela pessoa que está sendo acusada, o acusado, o réu, num processo criminal, o réu pode mentir. A lei autoriza que o réu minta, porque a lei diz que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos o réu não pode mentir. Por isso que quando eles questionam para provar que a pessoa está mentindo, e se a pessoa estiver mentindo, ela jurou não mentir, ela estará cometendo perjúrio, e perjúrio é um crime muito sério, que é mentir debaixo de juramento. Mentir debaixo de juramento é algo muito sério, tanto no mundo, né, tanto na realidade dos tribunais, quanto na realidade da vida. E a Bíblia condena isso. Nós costumamos a fazer muito isso, né? Você talvez faça muito isso. Juro por Deus, juro pela minha mãe, juro pelo que eu tenho de mais sagrado. São frases que nós ouvimos muito. Será que isso está certo? Será que nós estamos entendendo o que é que nós estamos fazendo? Quando eu digo juro pelo que eu tenho de mais sagrado, juro pela minha mãe, juro pelos meus filhos, são frases comuns que nós devemos evitar, segundo o que nos ensina o Senhor no Sermão do Monte. Vamos ler ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 33, a Bíblia diz: outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, ou seja, não minta debaixo de juramento, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Quando se faz um voto, isso acontece muito, as pessoas na igreja fazem votos. Quando se faz um voto e não cumpre o seu voto, você está perjurando, é um perjúrio, e pior, né, com Deus, né? Não perjurarás, mas por isso cumpra os teus votos, os votos que você fez a Deus, os votos que você fez à tua família. O voto é uma coisa muito séria, nós não temos noção disso. É impressionante como as pessoas fazem votos e depois se esquecem.
Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, olha só, Jesus vai ainda mais longe. De maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o capacho, o escabelo dos seus pés, a palavra capacho, só aquele tapetinho pequeno, né? Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Amém? Quais lições que esse texto nos traz? A primeira, que você precisa entender, que Jesus aqui não está proibindo todo e qualquer juramento. Jesus não está proibindo todo e qualquer juramento, mas apenas o juramento irresponsável. Aquele que eu uso em vão o nome de Deus, ou das coisas de Deus. O juramento, eu não posso jurar com uma coisa comum, com uma coisa ordinária, com uma coisa, né? Porque nós sabemos que Jesus não está proibindo, embora ele diga de modo nenhum, que passa, se você fizer uma leitura literal do que Jesus está falando, a primeira impressão que nós temos é que ele está proibindo todo e qualquer juramento. Mas não, porque nós percebemos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós temos que pegar um texto e compreender aquele texto à luz de outros textos da Bíblia. E nós vemos que nas coisas profundamente sérias, vários irmãos no Antigo Testamento, Davi fez um juramento a Jonatas, Deus mesmo faz um juramento a Abraão, Deus faz um juramento, é incrível isso, né? Deus não tem ninguém maior por quem jurar, então jurou pelo seu próprio nome, diz a palavra de Deus. Deus faz juramento, Paulo faz voto. Nós percebemos por outras realidades que Jesus está nos alertando aqui para você ser profundamente responsável, para você entender que quando você faz um juramento, você está entrando numa esfera, numa dimensão sagrada, e você deve ter muito cuidado com isso. Deve fazer só quando você tiver absoluta certeza de que você está em condições de cumprir. Por isso não é errado você fazer, nós aqui no Brasil não existe isso, em outros sistemas existe, mas não é errado a pessoa jurar no tribunal, não é errado a pessoa jurar para assumir um cargo público. É muito comum a pessoa fazer um juramento para assumir um cargo. Isso não contraria os quakers, por exemplo, numa linha mais antiga, os quakers, eles não assumiam nada que dependesse de um juramento por causa dessa palavra de Jesus. Eles levavam tão a sério essa palavra que simplesmente não depunham em tribunal, não faziam nada de criar. Eles tinham o maior problema porque eles eles tomaram a decisão de jamais proferir um juramento, porque Jesus fala de modo nenhum. Mas Jesus aqui, o de modo nenhum de Jesus é enfático, é uma ênfase que o Senhor está falando para nós sermos profundamente sérios se nós formos fazer isso. O ideal é não fazer. O ideal é não fazer um juramento, a não ser que eu esteja seguro de que eu vou cumprir, né? Absolutamente seguro de que eu estou falando a verdade. A Bíblia fala lá em Hebreus, só pegar um texto para mostrar que não é errado jurar, né? A própria palavra em Hebreus, capítulo 6, no verso 16, a Bíblia fala assim: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Quando eu faço um juramento, eu dou segurança para a pessoa que eu estou falando a verdade. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs, quer dizer, ele próprio fez um juramento. Se interpôs com um juramento, significa que Deus, ele próprio, fez um juramento. Quando eu quero dar absoluta segurança, a pessoa precisa dessa segurança, né? Deus faz um juramento ao povo de Israel, Deus fez um juramento a Abraão em relação à sua fidelidade, né? Então esse alerta, o que o Senhor está nos alertando aqui, para eu não. Por que eu não devo fazer um juramento? Presta atenção, porque quando você faz um juramento, você está invocando a Deus como testemunha. Você está invocando a Deus como testemunha para aquele fato que você está jurando,
e pedindo que, caso você não esteja sendo verdadeiro, que Deus puna você. Esse é o sentido do juramento. Eu chamo a Deus, né, se eu estou jurando, eu estou invocando a Deus, para que, caso eu esteja mentindo, Deus mesmo pese a mão sobre mim. Então é melhor não fazer isso. É melhor você não jurar, é isso que o Senhor está falando aqui. Não mexa com isso, não faça juramentos, não jure por Deus, não jure por Jerusalém de Jesus. Não jure por nada, nem pela tua cabeça. Por que o Senhor está falando isso? Porque tudo pertence a Deus. Você está mexendo com as coisas de Deus. Você está invocando sobre a tua vida algo que você não deve fazer, né? O céu, a terra, o altar, o templo, Jerusalém, seus filhos, sua mãe, tudo pertence a Deus. Não jure por nada disso, né? Então, esse é o sentido dessa palavra para nós. Mas a segunda coisa que o Senhor nos ensina aqui, que eu creio que é profundamente importante para nós, nas nossas relações, Jesus ordena que não usemos a palavra, nossa palavra, de forma leviana, mas cumpramos de modo fiel tudo aquilo que dissermos e com aquilo que nos comprometemos. O que o Senhor está nos ordenando aqui é que nós temos que ser fiel ao que nós falamos. Sim, sim, não, não, é isso que o Senhor está nos ensinando. Quer dizer, se eu comprometo a minha palavra, eu devo fazer o que for possível para cumprir a palavra. Presta atenção, você constrói a sua credibilidade e a sua confiança com as pessoas a partir do que você fala. O que você fala, cuidado com as coisas que você fala, porque aquilo que você fala é você que está sendo lançado. É o teu ser que está sendo, você está colocando você ali como garantia daquilo que está sendo. A garantia da tua palavra é o teu caráter. A garantia da tua palavra é o teu ser. As pessoas vão perdendo a confiança na medida que elas vão falando e não cumprindo o que falam. É muito sério isso. É muito sério falar algo, é muito sério me comprometer a estar em um lugar, é muito sério me comprometer a chegar num certo horário. É minha palavra que foi lançada. Eu vou estar ali nessa reunião, pode deixar que essa tarefa eu faço, pode deixar que eu vou estar em certo horário aqui. Você lançou a tua palavra, você comprometeu o teu ser, você comprometeu a tua integridade quando você falou. É muito importante nós entendermos isso, porque nós estamos num tempo em que as pessoas não cumprem a sua palavra e acham que isso é natural. Nós vivemos um tempo em que a palavra não tem mais o mesmo significado que tinha, mas nós cristãos não podemos viver debaixo desse tipo de impressão, desse tipo de cultura, desse tipo de tendência. Nós temos que ter a seriedade que a Bíblia tem com a palavra, nós temos que ter na nossa vida. Olha o que diz o Salmo 15, Senhor, quem pode, Salmo 15, verso 1, a Bíblia fala o seguinte: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade. Olha só. Quem de coração, quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor. E agora preste atenção. E cumpre suas promessas, ou cumpre a sua palavra, mesmo quando é prejudicado. Cumpre a sua palavra, ainda que sofra um prejuízo, porque a minha palavra é mais importante do que eu sofrer um prejuízo. Quer dizer, quando você, volto a repetir, se marca um encontro, fica responsável por uma tarefa, diz que vai estar em certo horário, você lançou a tua palavra, seja sério com a tua palavra, é você que está em jogo, é o nosso caráter que está em jogo, é a nossa credibilidade, a nossa confiança. Você imagine, né, um sistema em que todo mundo pode falar e não cumprir. Como é que nós vamos ter confiança uns nos outros? Para que haja uma relação de confiança, a palavra tem que ser cumprida, custe o que custar. Essa é a questão, né? Porque nós vemos, por exemplo, qual é o problema da política, né? A política sofre de um mal que é o não cumprimento da palavra. Essa é a razão da falta de credibilidade que a população tem na classe política, né? Claro que existem muitos políticos, não estou dizendo que todos os políticos são assim, de maneira nenhuma,
Mas há uma tendência na classe política de usar a palavra como instrumento apenas de persuasão e não de realização de promessas verdadeiras. Eles querem apenas convencer, não querem cumprir. Não todos, eu volto a dizer, né, uma parte da classe política, né? Não podemos nunca fazer generalizações absolutas, porque isso é muito injusto com aqueles que são corretos, né? Mas existe essa tendência, e por isso a crise de confiança, a crise de credibilidade. Nós não podemos fazer com que a nossa vida gere no coração dos outros uma crise de credibilidade. E como é que eu faço isso? Cumprindo a minha palavra. Sendo fiel, falei, vou cumprir, né? É claro que às vezes falhamos, não estou dizendo, nós não pregamos perfeição, mas quando eu falho, eu tenho que consertar, eu tenho que corrigir. Esses dias mesmo eu fui cortar o meu cabelo, agora eu fui cortar o meu cabelo, marquei o horário com o cabeleireiro, e aí eu me envolvi no trabalho, eu esqueci o horário que eu marquei, me esqueci, marquei 10h30, quando me dei conta era meio-dia. Eu falei, meu Deus, aí fazer o quê, né? Liguei, pedi desculpa e marquei um outro horário. Aí eu cheguei lá, cortei o cabelo, aí falei para ele, agora você cobra dois horários. Ele falou, não, capaz, falou ele, capaz que eu vou fazer isso. Não, você vai fazer, porque eu quero pagar 2 horários, porque eu prometi para você que você perdeu você perdeu o dinheiro comigo ontem, então eu tenho que pagar o dinheiro que você perdeu comigo, né? E eu fiz isso porque eu acho que nós temos que cumprir a nossa palavra, ainda que em prejuízo próprio. Se eu não posso cumprir, pelo menos eu tento consertar de alguma forma. Se eu não posso pagar, se é algo que está acima né, da minha condição, é uma situação que não tem a ver com dinheiro, eu vou tentar consertar, pedir desculpa, fazer de alguma forma, na próxima hora, me garanto, eu asseguro para você que isso não vai acontecer mais, pode confiar. De alguma forma eu tenho que reparar. É muito sério a palavra da gente, é muito sério, né? Eu tenho que levar a sério o que eu falo. Palavra lançada é um voto que eu faço, e eu tenho que honrar os meus votos, porque o mundo, a realidade espiritual interpreta tudo que nós fazemos. Nós achamos que não somos vistos, mas há uma realidade espiritual que nos cerca. E nós vamos construindo o que somos a partir do que nós falamos e cumprimos. Com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, no nosso trabalho, onde nós andamos, né? O que a aliança no nosso dedo representa? Uma palavra. Foi uma palavra que nós lançamos. Quando eu falo sim no altar, é uma palavra que eu lanço e eu estou me comprometendo com aquela pessoa. O casamento é uma palavra lançada, uma promessa que eu faço. Não é isso? É um voto. Eu faço um voto à minha mulher, diante de Deus, diante da família, das famílias dos noivos, diante da igreja, diante da comunidade que eu vivo. Eu lanço a minha palavra, lancei, eu vou cumprir. Ah, mas tem problema, então agora eu vou revogar minha palavra. Deus nunca revoga a palavra dele. Essa é a nossa segurança. O Senhor não revoga a sua palavra. Deus lançou a palavra, deu. Deus é tão sério que quando Israel faz, presta atenção que eu vou falar para você. Quando Israel faz uma aliança com os gibeonitas no livro de Josué, Israel faz uma aliança mediante fraude. Os gibeonitas fizeram uma fraude, enganaram os israelitas, e Israel fez uma aliança com eles. Deus fala assim para eles, agora vocês vão ter que cumprir. Vocês não me consultaram, por que vocês fizeram essa aliança? Vocês foram enganados. Ah, mas eu não preciso cumprir, eu fui enganado. Não, você fez a aliança e vai ter que cumprir. Você lançou a palavra. Você vê a seriedade. Amém, queridos? Mas não seria uma maravilha se fosse assim? Nos negócios, nos contratos, nos relacionamentos, nos nossos relacionamentos, se a gente levasse muito a sério antes de se comprometer, você vai vir amanhã? Eu vou. Aí o cara não aparece.
Todo mundo conta com a presença da pessoa. Ela prometeu, ela lançou a palavra, mas não é nada a palavra. Eu lancei a palavra, mas eu amanheci diferente. Eu amanheci com outra emoção, com outro sentimento. Quando eu lancei a palavra, eu estava com o sentimento A. Hoje eu estou com o sentimento B. Então não vou cumprir minha palavra. Nós vivemos uma época muito sentimental. Mas a Bíblia nos ensina a sermos sérios com o que falamos. Isso vai criar um ambiente de profunda confiança em torno de você. As pessoas podem descumprir a palavra, você não pode, porque você é filho de Deus, e a verdade é um valor fundamental na sua vida. Amém? Agora eu quero abrir um parênteses e aqui trazer o terceiro ponto. A verdade, embora nós tenhamos que ser verdadeiros, a verdade tem que ser falada em amor. Amém, Rosa? Quer dizer, eu tenho que ter cuidado para falar a verdade. Não posso falar de qualquer forma, né? Eu tenho que ter cuidado, tenho que ser... falar a verdade de uma forma que não machuque as pessoas, né? Embora nós tenhamos que ser verdadeiros, a verdade é para ser falada em amor e não podemos usar a verdade como ferramenta para ferir o nosso irmão. Aí você pode dizer, quer dizer que a gente pode mentir por educação, é isso que o senhor está falando, bispo? Não, uma vez eu vi uma reportagem, eu acho que, não me lembro aonde, mas eu vi uma reportagem assim, uma reportagem que ficou famosa até, sobre o quanto as pessoas mentem no dia a dia, as pequenas mentiras, porque se você não mentir, a vida seria insuportável, e as pessoas jamais conseguiriam se relacionar, se elas não mentissem um pouco, né? Mas eu acho que aí é uma confusão, essa reportagem faz uma confusão, porque a mentira condenável é a mentira maliciosa, é a mentira que você faz para enganar a pessoa, a mentira que você faz para prejudicar a pessoa, para esconder da pessoa a verdade em prejuízo dela, em benefício seu. O que você quer se beneficiar, o que você quer beneficiar a tua imagem, você quer proteger um interesse seu, você quer algo que você quer projetar sobre o mundo que não é real para se favorecer ou para prejudicar a pessoa. Isso que é mentira. Agora você ter o cuidado de esconder certas coisas e não falar certas coisas sobre a sua intimidade, sobre coisas que as pessoas não têm direito de saber, você tem todo o direito de fazer isso, né? E as pessoas, há uma ingenuidade no meio cristão, que você tem que falar a verdade literalmente em todas as situações, mesmo que você tenha que abrir a tua intimidade para as pessoas, para fofoqueiro, para bisbilhoteiro, não tem sentido isso. Você tem todo o direito de esconder a tua intimidade, você tem todo o direito de proteger outras pessoas e não falar a verdade sobre outras pessoas. Se uma pessoa faz uma pergunta enviesada, uma pergunta que só tem uma resposta, justamente para investigar de forma maliciosa aquilo que você sabe sobre a sua própria vida ou sobre a vida das pessoas, você tem todo o direito de esconder, meu irmão. Isso não é mentira, não. Não é mentira no sentido que a Bíblia condena. E nós podemos ver isso facilmente em outras situações. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, muitos escondiam judeus em suas casas. Muitos escondiam judeus em suas casas. Quando a polícia chegava e perguntava se tinha judeu ali, as pessoas mentiam, óbvio. Diziam, não tem ninguém aqui não. Tá. Mas é claro, ali faz uma ponderação. Falar a verdade ali, literalmente, no sentido ingênuo que as pessoas querem defender, vai matar outra pessoa. Você não vai fazer uma ponderação nessa hora? Claro que você vai fazer uma ponderação, não vamos ser hipócritas. Não, mas eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar a verdade. É claro que tem que falar a verdade, desde que isso não vai trazer prejuízo para o outro, desde que isso não vai machucar o outro, desde que isso não seja inútil. Inútil, às vezes falar a verdade é absolutamente inútil, só vai trazer problema, só vai trazer conflito, só vai trazer dor. Você vai falar a verdade? Não, mas eu falei a verdade. Sabe, nós temos que... Eu lembro que uma vez a revista Veja fez uma reportagem sobre o Cazuza. O Cazuza estava mal, 1989. Essa capa é uma das capas mais famosas da revista Veja, na época em que a revista Veja era a revista Veja.
Era uma revista, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada dos mecanismos que nós temos hoje. A capa da revista Veja sempre era importante no final de semana. E naquela semana a revista Veja trouxe uma reportagem de capa. Cazuza estava morrendo de AIDS, eles conseguiram acesso, Cazuza abriu a sua casa, a Veja foi lá, eles tiraram uma foto do Cazuza, esquelético, magro, os braços cruzados assim, numa camiseta desbotada. Você vai encontrar essa foto, você vai sair daqui, você vai encontrar essa foto na internet, essa capa, porque essa capa é mais famosa, se não é a mais famosa, é uma das mais famosas capas da revista Veja. E dizia na capa da revista o seguinte: Cazuza, 2 pontos, uma vítima da AIDS agoniza em praça pública. Uma capa cruel, perversa. Muitos dizem, se a AIDS não matasse Cazuza, aquela capa ia matar. Porque a própria mãe de Cazuza diz que quando ele viu aquilo, quando ele viu aquela capa, quando ele viu aquela exposição cruel, perversa, da sua dor, e foi verdade. O que a revista Veja? Não, mas eu estava informando, eu estava dizendo a verdade. Então, queridos, quantos de nós, você mente, às vezes para beneficiar uma pessoa, e não tem nada de errado nisso. Quando a gente vai fazer uma surpresa, por exemplo, uma pessoa que faz aniversário, quantas mentirinhas a gente conta para a pessoa? Que mal tem nessas mentirinhas que você faz para fazer uma surpresa para a pessoa de aniversário? É óbvio que essa mentira não é maliciosa, não é perversa, não visa prejudicar, ao contrário, você está querendo organizar algo para que aquela pessoa diga, né? E é o mesmo espírito, entendeu? Quando a Bíblia condena, ao falar a verdade, eu tenho que ter o cuidado de que isso não traga confusão, não machuque, né? Eu creio que você possa entender isso e não diga que eu estou dizendo que nós podemos mentir por educação. Né? Lá em Efésios a Bíblia fala, capítulo 4, verso 15, diz assim: antes seguindo a verdade em amor. Eu devo falar a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Me assustei aqui que meu computador está marcando 12:09. Falei, meu Deus. Quer dizer, fale a verdade em amor e não em terror. Não podemos usar a verdade para depreciar o irmão, para depreciar as pessoas, para machucar. Não saia da vossa boca, diz o verso 29, nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Olha só a palavra de Paulo. A tua palavra tem que ser boa, para promover edificação e para ter graça aos que a ouvem. Número 4, queridos. O Senhor proíbe o juramento, porque o juramento irresponsável significa tomar o santo nome do Senhor em vão. E aqui eu quero entrar num terreno que eu acho que é profundo. E é aqui que nós erramos culturalmente. A maneira, irresponsável com que nós trabalhamos o nome de Deus nas nossas vidas. Quando Jesus, você vê que toda a preocupação de Jesus, quando Ele proíbe você de jurar, é porque nós estamos acostumados, juro por Deus, ao sangue de Jesus tem poder, e a gente fala das coisas de Deus como se fosse algo comum, piada, nós usamos o nome do Senhor para fazer piada, tem algo errado nisso, eu não estou percebendo que eu estou lidando com o sagrado, esse é o ponto, né? O Senhor fala assim, eu porém vos digo, de maneira nenhuma jureis. Você vê, Jesus tinha uma relação de profunda devoção com o nome do Senhor, com o nome do Pai. É por isso que Jesus pega o chicote e dá nos vendilhões do templo. Aquilo é zelo pelo Senhor, zelo pela santidade de Deus. Vocês estão tratando as coisas de Deus como se fossem qualquer coisa. Aquilo queimou no coração. A Bíblia fala, o zelo da tua casa me consome. Quer dizer,
Jesus tinha um zelo pelo nome, pelo sagrado, pela realidade das coisas de Deus, que ele, é o único momento que você vê Jesus ser violento, agressivo, a ponto de bater nas pessoas. Não nas pessoas, mas derrubou mesa. Quer dizer, Jesus foi extremamente agressivo ali, porque a Bíblia fala, o zelo da tua casa, zelo pelo santo, Quer dizer, não use as coisas de Deus, não use o nome de Deus para dar credibilidade à sua palavra nas coisas do dia a dia. Seja a tua palavra sim, sim, não, não puxa o santo para a esfera do cotidiano, do rotineiro, do ordinário, porque o santo é separado, especial, diferente, extraordinário. Ezequiel, a Bíblia fala assim, e a meu povo ensina. Essa é a nossa obrigação, essa é uma obrigação do púlpito, A meu povo, Ezequiel 44, verso 23. Quer dizer, o papel do pastor, o papel do líder, a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. E o farão discernir entre o impuro e o puro. E 22 diz assim, verso 26, Ezequiel 22, 26, os seus sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Trata as coisas de Deus como comum, como qualquer coisa. Não fazem diferença entre o santo e o comum, e o profano, e o ordinário. Nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Nós somos o povo que tem que separar o nome do Senhor. Eu não uso o nome do Senhor porque Ele é santo. Essa deve ser a nossa atitude. O nome, nós não estamos acostumados com isso, vamos ser honestos. Nós não temos ouvido nada sobre isso. Pouco se fala sobre isso. Porque para nós estamos mergulhados numa cultura que não tem o menor respeito pelo nome do Senhor. As pessoas usam em filmes palavrão com o nome do Senhor. Amaldiçoam com o nome do Senhor. O nome do Senhor não tem nenhum valor no mundo. O nome do Santo. O nome do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos. Mas o que é o santo? O que é isso? Quando você fala santo, o que você quer dizer? O santo é a esfera do sagrado. Eu estou entrando numa dimensão intocável. Intocável. Nós temos casos na Bíblia que nos assustam. As pessoas tocam no que não podem tocar e morrem. É a esfera do sagrado, do santo, do sublime. O sagrado é esse aspecto de mistério que nós não conseguimos alcançar, mas nós sabemos, nós sentimos atração por isso. Minha alma anela pelo sagrado, pelo que transcende, pelo que é mais alto, pelo que é sublime. Eu sei que existe. O santo, como a Bíblia diz, os querubins, os serafins olham e só conseguem dizer: santo, santo, santo. Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. Por isso, tudo que remete ao sagrado, tudo que é separado para o sagrado, é santo. A palavra santo significa separado, tirado do comum,
retirado do ordinário, posto na esfera do extraordinário, do incompreensível, do inescrutável, do inatingível. Do especial, posto à parte, porque pertence ao santo. Interessante que um estudioso alemão chamado Rudolf Otto, ele fez um estudo em vários povos, para compreender essa ideia do santo. O que é o santo? Todo mundo sabe que a palavra significa separado, mas as pessoas entendem que santo como uma pureza moral, uma retidão moral, uma pureza, mas é muito mais do que isso. E ele percebeu essa pureza moral, esse cara é santo, quer dizer, esse cara é puro, esse cara é correto. Isso aí é secundário, é verdade, é isso, tem a ver, tem esse sentido, mas isso é secundário na compreensão que nós temos que ter do santo. E nesse estudo, esse alemão fez em vários povos, mesmo povos pagãos, ele percebeu que mesmo os povos pagãos que não conhecem o Deus de Israel, têm uma concepção do santo, do sagrado, de algo que eu devo lidar com cuidado, com reverência, com devoção. E ele procurou, presta atenção, ele procurou um elemento comum que pudesse revelar, ligar essa concepção do santo e do sagrado em todas essas práticas que ele viu. E ele chegou à conclusão, ele chama desse elemento comum, ele usou uma expressão em latim, para usar uma linguagem que podia ser universal. Ele disse que o elemento comum no santo, em todos os povos, é o mysterium tremendum, ou seja, é o mistério tremendo. Alguma coisa tremenda, sublime, poderosa, que gera em minha alma uma atração tremenda e um medo, dois sentimentos paradoxos, contraditórios entre si. Ao mesmo tempo que eu me sinto atraído pelo mistério tremendo, eu sinto temor, terror, porque é tremendo demais, é santo. E você, na tua alma, você pode perceber isso, porque Deus plantou em cada ser humano a noção do santo. Todos nós temos em nós o senso de que há algo sublime, tremendo, e eu não posso lidar com essa realidade como se fosse algo comum. Eu estou dessacralizando o santo. Mistério tremendo. Nós vemos isso em Isaías, lá no capítulo 6, Isaías fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Alto, está acima de nós. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Você imagina o que Isaías viu? Você consegue imaginar a visão de Isaías? Ele olhando aqui aquela realidade que ele não podia compreender, aquele santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram a voz, tremia tudo. E a casa se encheu de glória, de fumaça, uma nuvem tomou conta daquele lugar. Qual foi a sensação e essa sensação de Isaías é comum, você vai ver João, que vivia recostado no peito de Jesus, quando viu Jesus em glória, caiu duro no chão, tremendo. Essa posição de Isaías aqui, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de essa é a sensação quando estou diante do sagrado. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É um mistério tremendo. Você pega, por exemplo, a arte medieval, né, aquelas catedrais góticas, sabe aquelas catedrais com aquelas torres pontiagudas, né, super verticais, apontando para o céu? É uma tentativa arquitetônica de captar o santo. Por isso que quando você fica maravilhado quando entra numa catedral daquela, porque aquela catedral foi toda pensada com a ideia de projetar a glória de Deus, para captar o gigantismo, a grandeza, o infinito, o inatingível. Por isso aquilo aponta para o céu daquela forma maravilhosa. Como é que nós vamos tratar isso como qualquer coisa? É muito sério o que nós fazemos. É muito sério o que se faz com o nome santo de Deus. Interessante que quando a constituição de Deus, quando Deus foi fazer uma constituição, quando foi resumir a sua lei em 10 mandamentos, um dos mandamentos que ele colocou, só 10, se você fosse fazer 10 leis, 10 mandamentos, que iam guiar todos os outros mandamentos, você pudesse escolher só 10, será que você escolheria: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão? E não é também de desprezar que a primeira petição, primeiro eu me dirijo ao Pai, mas a primeira petição do Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. A primeira petição. Porque é o nome do Rei, é o nome sagrado, é um mistério tremendo. Não podemos brincar com o sagrado. Nós vemos isso em Moisés, né? Quando Moisés vai subir o Monte Sinai. Se você for ler antes dos 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, em Êxodo capítulo 19, Moisés sobe o monte, e o monte treme, é fogo, é tempestade, é raio, a glória de Deus estava ali, e o povo olha aquilo com medo, e ao mesmo tempo quer se achegar, porque eu quero me aproximar do mistério tremendo, mas eu tenho medo. É como a música diz: eu me espanto com o peso da tua glória, o medo quer me parar. Moisés, sobe você, Moisés, para eu não subir, porque se eu subir eu vou morrer, dizia o povo. É isso que essa música diz. O medo quer me parar. Moisés, sobe no meu lugar, me tira o medo. É o espanto, é o medo, é a glória. Coisa maravilhosa, meu Deus. É o nome, é o sagrado, que nós como igreja resgatemos o santo nome do nosso Deus, e não usemos mais como brincadeira, não, vamos ter como sagrado aquilo que pertence ao santo, a Deus. Amém? É por isso que Jesus fala: não jure pelo nome do Senhor, não faça juramentos, não brinque com o nome do Senhor, nem por Jerusalém, não use as coisas sagradas para fazer piada.
para falar palavrão, seja o que for. Vamos ter uma profunda reverência pelo mistério tremendo. Com grande é o meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, que todos hão de ver. Com grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz.